Maria Corina entregou as provas da derrota de Maduro, digitalizou ata por ata que ela teve acesso lá naquele universo de mais de 70% das atas geradas pelo país. E sim, Maduro perdeu as eleições, por isso que ele está feito um cachorro louco lá, tentando derrubar o X, emitindo ordem de prisão para Maria Corina, colocando tanque na rua e mandando chegar gerador de energia no Palácio Miraflores. Aí a gente está achando que Maduro vai promover apagões, como exatamente ele fez no passado, para descabelar o palhaço da população, e isso é de uma forma bem ruim, não é de uma forma boa. Fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai falar de um monte de coisas, o Lula também, que já veio a público tentando passar um panaço lá, e a gente vai trocar em miúdos com vocês, porque é para isso que nós estamos aqui todos os dias. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você já é de casa, dá uma olhada aí nas suas coisas, tá? Vamos lá, vamos de notícia que hoje tem bastante coisa para fazer, para falar para vocês. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês do do Carter Center. Que organismo é esse? Esse moço aqui, ele foi fundado em 1982 pelo ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter e Rosalind Carter, com a Emory University, e o Centro Carter promove a paz, combate doenças e constrói esperanças em todo o mundo. Na verdade, isso é uma forma poética de se autodescrever, mas o The Carter Center, ele é conhecido como promotor da democracia por todo o mundo. E não sei que coincidência foi essa, exatamente o The Carter Center foi um dos observadores internacionais convidados por Maduro. Foi permitido o The Center Carter observar as eleições venezuelanas. Então você fica bem atento que eu vou mostrar para você o que é que aconteceu. Essa página chama Trotsky of the 21st Century. E aí ele comentou o seguinte: a maioria dos observadores, incluindo o programa de democracia do Centro Carter, considerou o sistema eleitoral da Venezuela um dos mais confiáveis e transparentes do mundo. Todo sistema midiático dos Estados Unidos não pode admitir isso. BC significa que um sistema socialista criou uma democracia melhor do que a dos Estados Unidos, disse a página trotskista. Mas vocês não precisam se desesperar, que eu vou mostrar para vocês, no final das contas, no frigir dos ovos, o que aconteceu. Quem publicou foi a CNN, tá? Espanhol. Então, diz que o Carter Center cancelou a publicação do relatório, que eles o fariam mediante, né, a uma coletiva de imprensa, e eles cancelaram essa coletiva de imprensa, cancelaram a publicação do relatório na Venezuela e imediatamente retirou a sua equipe do país, porque afinal de contas, num país onde a eleição é roubada do jeito que foi, não tem segurança para funcionário, né? Vamos lá, vou dar uma lidinha aqui na matéria para vocês. O Carter Center é uma das poucas instituições independentes autorizadas a monitorar as eleições venezuelanas, cancelou a divulgação de um relatório preliminar agendado para amanhã de ontem, né? E está retirando seu pessoal do país. Segundo uma pessoa com conhecimento, falou dos planos do centro. Isso ocorre no momento em que os protestos eclodem em todo o país e as autoridades venezuelanas anunciam que os voos do Panamá e da República Dominicana serão suspensos a partir de 31 de julho. Tanto o Centro Carter como a ONU, duas instituições autorizadas a enviar observadores eleitorais independentes à Venezuela para as eleições presidenciais, solicitaram ao Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que é análogo ao nosso TSE, que publicasse o resultado das assembleias de voto. O The Center Carter disse: Maduro, pelo amor de Deus, publique as atas. Mas Maduro deve ter dado uma grande gargalhada na cara deles e não publicou. Apenas um grupo muito limitado de observadores eleitorais foi autorizado a supervisionar a votação. Num comunicado divulgado na segunda-feira, o Center Carter pediu ao CNE que publicasse imediatamente os resultados ao nível das assembleias de voto, afirmando que esses resultados são críticos para a avaliação do Center Carter
e importantes para todos os venezuelanos. Como o Center Carter não foi atendido, ele picou a mula de lá junto com a sua equipe, tirou a equipe do país. Andam dizendo pela internet que o Center Carter, na verdade, recebeu uma dinheirama para poder dar uma observada e chancelar a eleição na Venezuela. Eles não contavam que, por algum motivo, Maduro perdeu completamente o controle dos dados eletrônicos das eleições e, como lá tem o voto impresso, ele se lascou inteirinho, principalmente porque Maria Corina disse: eu vou fazer acontecer. E ela tinha equipes em todos os centros, né, quase todos os centros, e conferiu o voto impresso, juntou com o boletim de urna depois da conferência, obrigatoriamente teve que bater, e aí ela digitalizou os dados, meu amigo. Deixa eu mostrar uma coisa antes de passar para isso. A coisa ficou tão preta aqui pro lado de Janjo, porque ele veio a público dizer que tá tudo bem na Venezuela, né? Logo em seguida, o governo, né, a página oficial do governo do Brasil, informou que tinha uma reunião, havia sido marcada uma reunião com o governo dos Estados Unidos para falar de efemérides, né? Entre outras coisas também a Venezuela. E aí, ontem à noite, ainda lá pelas 8, 9 horas, saiu a nota sobre a conversa entre Biden e Lula. Se você quiser acreditar que foi Biden que conversou com Lula, fique à vontade, cada um acredita no que quiser. E aí o Ivan Kleber trouxe, né, um resumão e disse que tanto Lula quanto Biden concordaram sobre a necessidade de liberação imediata e transparente e detalhada dos dados eleitorais. Os dois compartilham a perspectiva de que as eleições na Venezuela representam um crítico momento para a democracia no hemisfério. Isso é um trecho da nota, mas eu acho que são os dois pontos mais importantes. O Kim Paim, palhaço, postou ontem na rede social que o Maduro deveria convocar uma coletiva de imprensa mundial com todos os jornalistas do mundo e dizer assim: avisa para o Biden e para o Lula que eu publico minhas atas depois que eles publicarem as deles. O único problema é que aqui no Brasil o Lula vai publicar o que ele quiser, porque a gente não tem voto impresso para fazer a conferência, né? Mas a coisa pegou, viu? Porque o Janjo ontem disse que estava tudo bem, a gente vai conversar sobre a declaração dele também. Mas eu quero trazer a matéria de capa logo no início do vídeo para você entender o que está acontecendo. Olha, aqui nós temos um link, é resultados com vzla.com. Esse link já está na nossa comunidade aqui do YouTube desde ontem, tá? E eu deixei também no Twitter. Bem, no X, né? O que aconteceu? Maria Corina publicou esse link e é o site onde estão digitalizados os dados de todas as atas. Todas as atas que ela teve acesso, ata por ata, ela digitalizou os dados e colocou neste site. Não satisfeita, tem aqui, ó, o vídeo de ata por ata. E aí vocês prestem atenção, porque não é à toa que Maduro está demorando para apresentar a ata, porque afinal de contas, as atas que ele tem corroboram a vitória do Edmundo da Maria Corina, tá? Então ele deve estar tentando falsificar atas para dizer, olha, a ata dela é falsa, mas não é, tá? Olha aqui, ela mandou um vídeo mostrando ata por ata, olha isso. Miremos los votos obtenidos por Nicolás Maduro, 41 en el PSUV, 6 en Tupamaro, 1 en APC, 2 en Mora. Eso le da un total de unos 49 votos. Y buscamos entonces a Edmundo González. Edmundo González obtuvo un total de 8 votos en la tarjeta de UNT, 9 en la tarjeta de NPB y 468 votos en la tarjeta de la MUT. Más abajo de esa misma acta vemos la firma del presidente, del secretario, del miembro A, del testigo A, del testigo B y por supuesto del operador. Y al final el código QR que certifica la...
Todos esses dados atestam a veracidade do documento que eles estão mostrando. Agora, olha a quantidade de ata, gente. Autenticidade desta acta. Invito al Consejo Nacional Electoral que haga exactamente lo mismo, que le muestre al país las actas donde supuestamente ganó Nicolás Maduro. La verdad. Sensacional, né? Obviamente que Maduro já emitiu mandado de prisão para Maria Corina, tá? Não está oficial ainda, mas várias fontes já confirmaram que isso aconteceu. E aí eu queria muito trazer vocês até o link do site, tá? Do resultado das eleições venezuelanas, mas você pode dar refresh o quanto você quiser. Desde que a Maria Corina publicizou o link, o que acontece? Ó, falha ao abrir o fluxo, muitos arquivos abertos no sistema. Ou seja, tem tanto acesso que o site não está dando conta. Eu tenho certeza que algum benevolente bolso abastado dos Estados Unidos vai upar esses arquivos num outro site com muito mais poder, isso custa mais caro, lógico, com muito mais poder de acesso. Mas guardem esse link, porque depois que o primeiro boom de fluxo passar, nós vamos poder ver item por item. Eu conferi uns 10, 12 itens, tá? E eu posso garantir para vocês, na hora que o site estava ainda no ar, os dados estão lá, tá bom? Então, olha, derrubou tudo. Na convocação da Maria Corina para hoje em Caracas, Caracas estava assim, ó, desse tanto. E aí, ela também enfrentou o pessoal da polícia de Maduro, né? A polícia bolivariana. E ela pergunta, não vou soltar o vídeo porque ele tá com fundo musical, a gente vai ter problema. Mas ela pergunta, escuta, vocês vão ficar do lado do regime? Tem comida na casa de vocês? Vocês têm as coisas na casa de vocês? Deponham as armas contra esse regime. Nós estamos lutando pela Venezuela. E ela está falando, implorando aos militares para que eles tomem uma posição, e ela está falando, nós precisamos de vocês. Mas ela não está falando nós, novo governo eleito, ela está falando como cidadã. E é isso mesmo, eu comentei com vocês no vídeo de ontem que esse é o caminho. O anormal é militar, general, fazer declaração como aquela corja dos generais de Maduro fizeram, né? Fez ontem, dizendo que a gente tem lealdade irrestrita a Maduro. A lealdade deles deveria ser com o povo venezuelano e não com Maduro. E aí eu comentei, né, que Maduro mandou expedir o mandado de prisão da Maria Corina e, pasmem, olha, qualquer semelhança com aquele país lá do outro lado do mundo botão é mera coincidência. O presidente da Assembleia disse que tanto Maria Corina quanto Edmundo têm que ir para a prisão imediatamente, porque eles questionaram o resultado das eleições. Ele disse, não há negociação com o fascismo, todo rigor da lei é aplicado ao fascismo, eles têm que ir para a prisão. Esse é o presidente da Assembleia Nacional Constituinte de Maduro. Tá bem? Tá parecido lá com o botão? É mera coincidência, tá? E aí nós tivemos uma declaração de Maduro dizendo que quem questionasse as eleições pegaria de 15 a 30 anos de prisão. Bom, pelo menos a gente não vai subir no pódio de primeiro lugar na ditadura, né? Já que aqui é 17. Bem, vamos continuar trocando em miúdos, mas antes um recado dos nossos patrocinadores. O Dr. Laí Ribeiro tem um importante recado para sua pele. Você nunca verá... Oh, gente, eu tô rindo de nervoso. Dr. Laí Ribeiro. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2.
que é o Gen da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinatra Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria... Passei, né? Então tá, isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. O Sinatra Gotas é um produto que vai ajudar você a combater a linha de expressão, rugas, pés de galinha, bigode chinês, vai cuidar da hidratação da sua pele. Realmente você vai sentir, assim, um upgrade gigantesco. Por quê? O laboratório do Sinatra Gotas pegou o transresveratrol, que é esse princípio ativo indicado pelo Dr. Laí Ribeiro, e colocou no vidrinho aqui do Sinatra Gotas. Como que você faz? Você vai administrar 12 gotinhas todos os dias de manhã em jejum, debaixo da língua. Por isso mesmo que você sente os sinais do Sinatra Gotas tão rápido, porque o debaixo da língua é a parte mais potente em se tratando de absorção do corpo humano. Por isso que você sente os efeitos do Sinatra Gotas quase que nos primeiros dias, tá? Eu, por exemplo, percebi a hiperidratação do 3º para o 4º dia. Eu tô esquecida, gente. Eu não lembro se foi no 3º ou se foi no 4º. Mas que seja no 4º. Realmente foi algo que, de repente, minha pele tomou um novo ar, assim. Tá? Realmente uma textura diferente. Foi muito bom, foi muito impactante. Eu estou usando o Sinatra Gotas desde outubro do ano passado, tomo todos os dias e estou cada dia mais satisfeita. Por quê? Porque eu uso muito menos maquiagem para estar aqui com vocês com o rosto minimamente apresentável e eu não fiz nenhum procedimento estético, nenhum procedimento cirúrgico e todo mundo percebeu, comparando os vídeos de hoje com os vídeos de antigamente, que a minha pele está muito mais bonita e muito mais jovem, com um aspecto mais jovial. O link que eu deixo para você, tanto na descrição quanto no comentário fixado, vai levar você até essa página, que você tem todas as informações complementares, tem outros depoimentos, tá bom? Também. Aqui tem os princípios ativos, que são todos para cuidar da saúde da pele e cuida de dentro para fora, o que é melhor ainda. E nós temos vários combos de 1 mês até 8 meses de tratamento. Para você experimentar, a gente sugere sempre o combo de 3 meses. Por quê? Porque cada frasco fica muito mais barato do que se você comprar um único frasco. Você já garante o frete grátis para cada cantinho desse Brasil e você também garante o presente, que é o pote de ácido hialurônico que a gente manda para você. 3 meses de tratamento por menos de R$30 na parcela, se você dividir em 12 vezes no seu cartão de crédito. Eles aceitam todas as bandeiras, tá? Tá aqui, ó, todas as bandeiras, mas você pode também pagar no boleto, pode pagar no Pix. Dá uma olhadinha lá no site, vê como é que fica bom para o seu bolso. A maior garantia que você tem é que você pode utilizar o Sinatra Gotas por 7 dias e se você não notar logo nos primeiros dias as ações do Sinatra Gotas, você pode pedir o seu dinheiro de volta que a gente garante. E se você ainda tem alguma dúvida, faça uma comparação dos vídeos atuais para os vídeos onde eu apareço antes de outubro do ano passado. Você vai ver que já começa pela maquiagem. Hoje eu uso muito menos maquiagem que naquela época. Então vamos lá, Andiamo Via, dê uma chance para a sua pele, dê uma chance para o Sinatra Gotas. Todo produto que você adquire que é anunciado aqui, você ainda ajuda a apoiar o canal, tá bom? Então vamos lá. E aí no meio dessa confusão toda, Maduro colocou os tanques na rua, ó, você vê vários tanques na rua, e aí que eu converso com vocês a respeito do que nós conversamos no vídeo de ontem, que eu vi que nos comentários que muita gente não entendeu, disse que eu estava desvalorizando a iniciativa da população de ir para a rua. Bem, não foi nada disso que eu falei, mas se você não consegue entender o que eu falei, quem sou eu na fila do pão para ficar debatendo com você, tá? O que eu disse é que tudo está me levando a crer que nada será resolvido. Inclusive, ontem o Gustavo Gayer fez um vídeo dizendo que, infelizmente, aquela pequena esperança que nós tínhamos de que a Venezuela fosse liberta agora, parece que vai ter que esperar um pouco mais. Por quê? Porque os grandes generais das mais altas patentes usaram, né, as redes sociais e as mídias como um todo para jurar lealdade irrestrita a Maduro. E todas as vezes, desde 2002, quando ia acontecer um massacre contra cidadãos, era exatamente isso que acontecia. Tudo que nós estamos vendo agora. Um dos sinais é quando o regime coloca os tanques na rua. É para quebrar o pau mesmo com o cidadão, tá?
Uma outra coisa também que nós ficamos sabendo é que uma série de geradores elétricos estavam sendo levados a Miraflores. No passado, pelo menos 2017 e 2012, nós acompanhamos os apagões, porque o que o regime faz? Faz faltar luz, região por região, e aí os sicários de Maduro vão para aquela região que está toda no escuro, as pessoas não conseguem recarregar seus celulares, seus telefones e tal, e ali eles vandalizam, eles já têm endereço, já sabem quem chamou as manifestações, quem participou das manifestações, quais foram os líderes que organizaram as manifestações, e eles fazem o que querem. Sempre foi assim. Portanto, se você ouvir falar de apagão na Venezuela, você pode ter certeza que esta operação de massacre começou mais uma vez, está acontecendo de novo. Um outro alerta que eu recebi do Eduardo Minoni é que o Twitter ontem, lá na Venezuela, deu muitos problemas, tá? Ficou assim. E o Eduardo recebeu de um informante o plano de que Maduro estava tentando derrubar o X lá na Venezuela. Então, bem complicado. Isso também aconteceu no passado. Em 2017, de repente, os vídeos de denúncias desapareceram das redes sociais. Nós passamos por isso também. E aí nós temos um jornalista que veio a público dizer que ele foi assediado, ameaçado pelo regime de Maduro. Inclusive, o promotor do regime disse que ia acabar com a vida dele, porque ele é um jornalista independente, ele tem cerca de 400 mil seguidores no Instagram, e ele sempre esteve em todas as manifestações, inclusive para cobrir as manifestações. Ele hoje está escondido em algum lugar de Caracas, tá? O nome dele é Davis Correia, ele é um produtor de conteúdo, e ele está denunciando que o regime de Maduro busca finalizar a vida dele. Um outro jornalista independente foi o Joaquim de Ponte, que foi preso em San Juan de los Morros. A gente tem as imagens, não vou soltar o vídeo porque vocês sabem, né? A censura aqui da plataforma não é mole. E a coisa, gente, está tão feia, mas está tão feia para o lado de Maduro e para quem apoia o Maduro, que até o Gustavo Petro abandonou o Nicolás Maduro e disse que para a paz voltar a reinar na Venezuela é necessário conhecer todas as atas dos resultados finais e para que sejam auditados pelo mundo, não é só pelo povo, não é só pelo CNE, não é só pelos sicários de Maduro, não é só pelos funcionários do CNE, né? É pelo mundo, tem que ser auditado pelo mundo. Coragem que Lula não teve, tá? Aí o Reinaldo Azevedo, ele fez esse post, até me espantei, porque o Lula disse que estava tudo bem, que a briga significa para cada um uma coisa, e o Reinaldo Azevedo disse: ao ver, presidente Lula, um oposicionista preso na Venezuela, eu me lembrei dessa foto de abril de 1980. É certo que os presos pensam coisas diferentes. A questão é saber como se trata a diferença. Então ele postou essa foto quando supostamente Lula estava sendo preso pela polícia por alguma coisa, tá? Mas o mesmo Reinaldo Azevedo já afirmou no passado que preso que fuma dentro do carro da polícia não é preso, é informante. Mas eu não sei se ele falou isso. As pessoas estão dizendo que falaram. E que falou. E eu levanto o seguinte, que o Reinaldo Azevedo está preocupado com um oposicionista preso na Venezuela a ponto de chamar Lula às vias de fato, mas ele não está preocupado com mais de 1.500 presos oposicionistas aqui no Brasil que foram presos apenas por se manifestar? É preocupação seletiva, democracia seletiva que chama? Eu acho que é. Vocês vão ter que aguentar comigo a fala do Lula, porque eu tenho algumas considerações para fazer a respeito. Vamos lá. Tem uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão.
que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Então, no caso da Venezuela especificamente, o Janjo está garantindo o direito de quem não concorda se expressar. O Janjo está garantindo. Lá na Venezuela, se você discorda do resultado das eleições, você tem o direito de se expressar. Você tem que ter o direito de provar. Você tem que ter o direito de reclamar. Mas deve ser só para a Venezuela, né? Porque aqui no Brasil, quem reclamar da eleição é 17 anos de prisão. Ora, ainda bem que o Maduro colocou de 15 a 30. Pelo menos a gente não vai subir o pódio no primeiro lugar. É uma hipocrisia ou não é? E ele disse, as eleições foram muito tranquilas. Tranquilas? Já tem mais de 20 mortos, mais de 80 feridos. E ele está dizendo que as eleições foram tranquilas, fora os presos, fora os oposicionistas, fora os asilados, por exemplo, na embaixada da Argentina, que faziam parte da equipe de Maria Corina, fora o mandado de prisão para Maria Corina. Mas, na opinião dele, tá tudo super tranquilo na Venezuela. Dá até vontade de vomitar, gente, desculpa. E aí o doutor André Marsiglia pegou no pulo, né? As pessoas que não concordam com as eleições têm o direito de se expressar e o governo tem o dever de provar que está certo? Essa fala de Lula vale apenas para a Venezuela? Só vale para a Venezuela, doutor André, deixa de ser chato. E para encerrar o assunto, eu tenho que encerrar com a Globo, né? O negócio está tão feio pro lado do Janjo, gente, que olha só a mídia do regime aqui no Brasil, o que está falando. Vamos ver. A nota do PT tem dois grandes problemas. Primeiro grande problema, o Lula foi eleito numa eleição em que, de uma certa maneira, teve um caráter plebiscitário também sobre democracia. Uhum. Você lembra ali das manifestações da sociedade civil em diversas vezes em que ficou claro que Bolsonaro ia tentar o golpe, né? Então, a própria convocação do Alckmin para ser vice era para mostrar isso. Olha, divergências à parte, somos aqui uma frente ampla pela democracia. Então, nesse momento, o governo brasileiro fazer uma cegueira deliberada para uma ditadura, e aí eu concordo com o Liz, não significa romper, mas não pode fazer uma cegueira deliberada, dizer que as eleições foram pacíficas, que o processo está todo bonito. Você fazer isso, você está ofendendo a muitos eleitores que torciam o nariz para Lula e para o PT e que votaram no Lula. O segundo problema, o Tarcísio Genro aportou no Twitter. Ele disse o seguinte, o PT reconheceu a vitória do Maduro com 70% dos votos. No Brasil, se isso acontecesse, o PT iria reconhecer a vitória do Bolsonaro. O Bolsonaro com 70% estava na frente, só virou no final. Como assim, Dilma e Aécio também, a virada do PT ocorreu no final? Eu não preciso explicar mais nada, né? É que quando computa 70% dos votos, quando apura 70% dos votos, sempre aqui no Brasil fica faltando o Nordeste para apurar. Não vou fazer juízo de valor. Vocês podem deixar o que vocês acham nos comentários. Tem umas certas horas que eu acho que esse pessoal, nem eles mesmos se dão conta do que eles mesmos estão falando. Contem para mim o que vocês acham. Venezuela se livra dessa vez ou vocês já estão começando a conseguir enxergar o que eu apresentei para vocês ontem? Que não tem saída a não ser por uma outra ferramenta que até agora não está sendo usada. Pelo menos até agora. Todas as ferramentas que estão sendo usadas já foram tentadas antes e todas elas falharam. Existe uma ferramenta que ainda não foi usada. Até agora não está sendo usada. Eu não posso falar aqui, né? Então, deixa aí nos comentários o que você acha para mim. Orem pela Venezuela. Nós temos um desejo que não se esvai. A gente apresenta tudo isso
no altar de Deus e fazemos as denúncias, que é o que nos cabe aqui. Tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, lembrando que os vídeos mais terríveis a respeito dessa ofensiva sanguinária de Maduro contra seu próprio povo estão no meu X. Está lá, é a única rede social que a gente tem liberdade. O link está aqui na descrição. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar agora. A gente está sempre precisando do seu apoio. Aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer esse apoio com qualquer valor, que é muito bem-vindo. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. E aí, qual é a sua sensação? Venezuela vence dessa vez ou a gente vai ter que esperar um pouco mais? Estou com vocês nos comentários. Tá difícil, tá bem difícil.